Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de novamente estar aqui louvando e também ouvir a palavra de Deus com a Angélica, que vai estar ministrando uma palavra ao nosso coração. Fique à vontade aqui ou lá. Paz do Senhor, meus irmãos. Bem, antes da gente começar, assentados mesmo, feche seus olhos, incline sua cabeça. Sei que parece meio impossível nos dias de hoje, mas vamos tentar desacelerar os nossos pensamentos. E que nós estejamos com o nosso espírito inteiramente aqui, de fato presentes, né? Vamos entregar para o Senhor agora todo o nosso cansaço, as nossas angústias, tudo que pode nos impedir de escutar um pouco dele neste momento. Faça sua oração aí com o Senhor. Senhor, meu Deus, eu entrego neste momento as nossas vidas aqui nas Tuas mãos, Senhor Deus. Nós somos Teus, este culto é para o Senhor, nos direciona, Senhor. Que não seja dita aqui nenhuma palavra, Senhor, que não seja da Tua vontade. Que o próprio Espírito Santo de Deus venha ministrar os nossos corações, trazendo entendimento, Senhor Deus, abrindo o nosso entendimento. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, alimentados por Ti, pela Tua palavra, e acima de tudo, sedentos pela Tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, como nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Declaro nesse momento toda a nossa dependência a Ti, Senhor. Ah, se não fosse o Senhor por nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te adoramos, meu Deus. Amém. Amém. Eu queria... eu sempre fico muito honrada quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, e hoje não foi diferente. E eu venho, desde o dia que o pastor Anísio me convidou, eu estou sempre perguntando para o Senhor o que Ele quer falar, né? É uma responsabilidade muito grande. E eu comecei a perceber e a pensar o quanto o nosso Deus, Ele gosta de estar com o seu povo, né? O quanto é um Deus relacional, né? O quanto Deus deseja relacionamento com Ele. E isso não vem de hoje, isso é desde o Éden, né? Ele vinha diariamente ali ter momentos com Adão, com Eva. Então eu percebo o nosso Deus um Deus intenso, né? Ele não quer ficar lá distante, mas Ele quer relacionamento genuíno, Ele quer proximidade, Ele quer troca, né? Isso não é de agora. Esses dias eu estava lendo um texto em Êxodo, e esse texto me chamou um pouco a atenção, e eu queria um versículo bem pequenininho, em Êxodo 25, no verso 8, e é um texto grande, mas esse trecho que eu vou ler é pequeno, que me chamou a atenção para um fato, pelo fato de Deus gostar tanto de estar perto, né, e querer estar com o teu povo. Diz assim o texto, ó, Êxodo 25, 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O contexto desse versículo, eu não vou ler toda a história, mas o povo de Deus, eles haviam saído do Egito, eles estavam no deserto, tá? Eles estavam fazendo a peregrinação para a terra prometida, e Deus chama Moisés e dá uma ordem para ele, para que eles façam para ele um santuário. Por quê? Porque ele queria habitar no meio deles. Durante o tempo que o pessoal estava ali no Egito, né, então eles montavam um acampamento, desmontavam um acampamento, né, andavam um pouco mais. E em um desses momentos ali foi construído um tabernáculo, né, assim, ali foi construída uma tenda, que foi ali o primeiro tabernáculo, e Deus dá essa ordem, que Ele queria que construísse para Ele um santuário, porque Ele queria habitar no meio deles. Uma prova de que Deus quer estar perto, né? Gente, vocês lembram quem é o povo do Egito, né? Idólatras, teimosos, desobedientes, ingratos. Mas Deus queria morar com eles. Eu não queria receber nem de visita. Mas Deus queria estar
realmente perto. Então, Deus, Ele não quer um relacionamento distante, nem raso e nem de vez em quando. Ele quer intensidade, né? As pessoas que a gente mais relaciona é as pessoas que a gente mora com elas, né? E Deus, Ele queria isso aí para Ele. Era um povo problemático, né? O povo do Egito, mas não estamos diferentes, tá bom? Estamos de igual para igual. E eu ainda acredito que Deus quer habitar no nosso meio. Só que naquela época construíam-se tabernáculos para abrigar ali a presença do Senhor, né? Para que ela fosse acessada. E hoje, o tabernáculo somos nós. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 6,19. Coloca pra gente, Letícia. Vou só construir uma linha de raciocínio com vocês, só para a gente poder começar, tá bom? Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então quem abriga hoje a presença somos nós, os tabernáculos, certo? Todo mundo está me acompanhando até aqui? Mas se nós somos o tabernáculo e se nós abrigamos a presença, por que umas pessoas desfrutam mais da presença do Senhor do que outras? Por causa de uma coisa que se chama quebrantamento. Mas o que é de fato quebrantamento? Coloca lá, Letícia, Salmo 51:17. O quebrantamento nada mais é do que o desejo de acertar mais do que o desejo de errar. O desejo de querer mais as coisas do Senhor do que as coisas do mundo. Diz assim, ó, o Salmo: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nós sempre ouvimos que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Mas se você quiser fazer um sacrifício para Deus, tá lá, ó. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado. Então, um espírito quebrantado é um coração quebrantado, é um coração que deseja mais acertar do que errar, que anseia mais pela presença do que pelos prazeres, que quer isso. E um coração quebrantado é mais propenso ao arrependimento. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Então vamos lá. Então, voltando à pergunta, se somos o tabernáculo, por que algumas pessoas experimentam mais da presença e do relacionamento com Deus do que outras? Porque só há uma coisa que nos afasta de Deus, e isso está lá em Isaías 59, 1 e 2. Coloca lá, Letícia. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então tem uma coisa que está claro aqui pra gente, que nos separa de Deus, e esse algo é o pecado. Então, só para que a gente feche essa linha de raciocínio aqui, para que a gente de fato entre na palavra, Deus deixa claro que Ele quer estar com nós, Ele quer habitar no nosso meio, e nós somos abrigo e morada para Ele. Mas sem um coração quebrantado e sem arrependimento, porque pecado, gente, todo mundo tem. Não tem um que está ileso, certo? Nós precisamos desse coração contrito, quebrantado, para que ele esteja pronto a se arrepender e para que nós possamos de fato desfrutar e abrigar a presença de Deus em nós. Tudo certo até aqui? Mas por que a gente precisa tanto se arrepender? Porque a gente peca.
E isso se dá quase que diariamente, né? Várias vezes no dia, né? Isso sempre acontece, né? E o pecado, ele nos aprisiona, ele nos cega, a ponto de nos envolver de tal forma que nós já nem conseguimos perceber mais que aquilo é um mal, que aquilo é um pecado. E você já está convivendo com ele ali, ó, tranquilamente. Querem um exemplo de como que o pecado ele traz uma cegueira para as nossas vidas? E ele nos cega a tal ponto que talvez a gente possa estar pensando aqui agora. A Angélica está falando que nós temos pecado. Será que eu peco? Nem sei se tenho. Se a gente buscar aí, a gente já tem que... deixa eu olhar para ver se estou tendo. Parece que não estou. Parece que estou tranquilo. E ele não cega só a gente não, gente. Ele cega desde os tempos de Jesus. Vamos abrir lá em João 8:32. Para a gente ver o quanto que o pecado ele nos deixa cegos das nossas falhas. Jesus que está falando aí. Ele diz assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E lhes responderam. Quem está respondendo Jesus são os judeus, tá bom? Ele diz assim, ó: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Gente, olha o nível de cegueira dessa frase aqui. Quem está falando isso são os judeus. Eles estão falando para Jesus assim: nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Agora vem você, Jesus, me dizer que eu preciso ser livre? Gente, quem já leu a Bíblia um pouquinho, sabe que eles foram escravos dos egípcios, dos babilônicos, dos persas. Descobri dos medo-persas, nem sabia dessa, isso aí eu descobri. E nesse momento que eles proferem essa frase, eles estão sob o domínio de Roma. E na cabeça dele, ele nunca havia sido escravo de ninguém. Tudo que esse povo foi escravo a vida inteira. A única coisa que eles não foram até agora foram livres. A única coisa que podia torná-los livres é a verdade que está lá no versículo anterior. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles estão tão envoltos ali na religiosidade, nos pecados deles, que eles nem conseguem perceber que eles estão lascados. Essa que é a verdade. E Jesus continua no próximo, no 34. E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vocês não foram só escravos dos egípcios, dos babilônios, dos persas, não. Vocês também são escravos do pecado. Quem é esse povo aí? O povo de Deus. Quem nós somos? O povo de Deus. É igual, tá, gente? Está pareada a história. Não tem nada de diferente. Só mudou a época. Jesus deixa muito claro para eles, né, o tamanho do pecado, o nível de cegueira e de não conseguir visualizar o quanto eles estão envoltos em uma vida religiosa e cheia de pecado. Então, para a gente iniciar a nossa palavra, está muito claro isso para a gente, né? Que sem arrependimento, cheios de pecado, longe da presença, sem condições de guardar ou acessar ou se relacionar com Deus de maneira genuína, profunda. Angélica, mas eu me relaciono, eu também me relaciono, mas talvez é muito raso. Talvez a gente não chega no nível de fato, de profunda imersão. Um dia eu li uma reportagem que falava sobre pessoas que frequentam a praia. De 100% das pessoas que frequentam a praia, apenas 10% delas chegam no mar a um ponto de profundidade onde elas ficam totalmente soltas,
onde os pés já não tocam mais o chão, onde a onda faz com ela o que elas quiserem. O restante, os outros 90, eles molham os pés, as canelas, talvez o máximo os joelhos. É o mesmo paralelo, de nível de imersão e de intimidade. Poucos de nós estamos aproveitando verdadeiramente aquele momento íntimo com Deus a ponto de vivermos transformações verdadeiras. Não estou falando de aquele momento, eu me emocionei, eu chorei, tudo bem, isso é válido, mas eu estou falando de mudança, de transformação mesmo, né? Mas se arrepender não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. E sentimento de culpa está longe de ser arrependimento. Nossa, falei. Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de mente, é entender que você precisa começar a se comportar de uma maneira diferente. Porque se você continuar se comportando daquela mesma maneira, você vai cair no mesmo lugar. O caminho não é outro. Você não está seguindo um caminho diferente, você não pegou uma estrada diferente para você chegar num destino novo, você está seguindo a mesma estrada. Todos os dias, se arrepender não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil mesmo. Mas para a gente ter essas experiências verdadeiras, o único caminho é o arrependimento, não há outro. Não há outro caminho senão o arrependimento, né? Já dizia João Batista. Se a gente observar, na verdade, né, os pontos centrais da Bíblia, né? A igreja primitiva pregava arrependimento, João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento. É necessário, é uma coisa que o ser humano precisa, e não é assim, me arrependi hoje, acabou, não, é todo dia, é diário. E a falta de arrependimento causa em nós, traz para nós problemas terríveis. E eu queria ler lá em Salmo 7, versículo 12. Isso. Se o homem não se arrepende, tem uma condicional aí. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Veja bem, você está na mira de Deus aí, com as armas do próprio. Próximo. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Só até aí. Se o homem não se arrepende. Está muito claro o que a falta de arrependimento causa no homem. Quem está escrevendo esse salmo aí é Davi. E na verdade ele é bem poético no salmo, né? Porque Paulo falou o quê? O salário do pecado é a morte. É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença, só que Davi dá uma amenizada nos fatos. Ele fala assim: se você não se arrepende, você está na mira de Deus, com as armas mortais deles apontadas para você. E aí você vai cavar um buraco, e você vai cavar mais, e mais, e mais, a ponto de que você vai cair dentro dele. É isso que está falando nesse salmo, né? E a sua maldade vai se voltar contra você mesmo. E a sua violência vai cair sobre a sua própria cabeça. Mas lá no primeiro verso está escrito: se o homem não se arrepende. Porque se ele se arrepende, os caminhos podem ser outros, né? E aí eu queria compartilhar com vocês a história de um homem que ele se arrependeu, mas ele demorou um pouquinho para se arrepender. E a demora desse arrependimento, ou esse arrependimento tardio que ele acabou tendo, acabou acarretando para ele uma série de fatos. E eu não vou ler a história, eu vou contar a história para vocês. Ela é muito conhecida, do nosso querido rei Davi, né? Acho que todo mundo sabe. Um belo dia, Davi, lá no seu palácio,
Ele estava passeando ali pela sacada do palácio e ele avista uma mulher tomando banho. Todo mundo conhece essa história? E ele avista essa mulher tomando banho e o texto diz assim, que ele fala assim: quem é ela? E alguém traz a notícia para ele: é Batseba, esposa de Urias. Ele sabe quem é ela, e ele sabe inclusive que ela era casada, porque alguém deu essa notícia para ele, está escrito lá na Bíblia, não é eu que estou falando não. E ele fala o quê? Manda trazer ela lá. E ela vem. E aí ele se deita com ela. E não bastasse, ela ficou grávida dele. E ela manda notícias para ele depois: olha, eu estou grávida. E ele faz o quê? Manda matar o marido dela para poder ficar com ela. Veja bem, ele deseja essa mulher. A primeira pasada que ele deu na terra para começar a cavar o buraco, que lá no Salmo diz que ele cava um buraco e não para de cavar. Alguém já escutou aquele ditado assim: fulano está cavando a própria cova? É mais ou menos isso aqui. Ele vê ela e ele deseja ela, já não foi legal. Aí a hora que ele descobre que ela tem marido, já não foi mais legal ainda. Aí ele fala assim: manda trazer. Aí foi pior. Aí ele se deita com ela. E ele só vai cavando o buraco. E ele só vai se enrolando ali naquela história, cada vez mais. E aí ela fica grávida. E aí, sabe, um pecado encobrindo o outro. Aí ele pensa assim: se eu matar o marido dela, assunto resolvido, tá tudo certo. Uma simples olhadinha, que ele achou que não tinha problema nenhum, foi virando uma bola de neve. Como de fato diz, né? Como cavar um buraco. E até o momento desse relato que eu dei para vocês, ele não tinha visto problema nenhum disso aí. Ele não tinha sentido nenhuma culpazinha, não tinha nem se arrependido. E na verdade, eu não sei se eu posso dizer que ele se arrepende, né? Porque assim, o profeta Natan tem que ir lá. E aí eu queria ler 2 Samuel 12. Não sei se ele se arrepende ou se o pecado dele é exposto de uma forma que não tem outro meio ali, né? Que não seja. Diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou na casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e os livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Por isso a espada... Pode voltar.
por isso, só grava essa, por isso a espada nunca se afastará da sua família. Pode passar, Lê. Assim diz o Senhor: de a sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei para outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Olha o sermão que Natã teve que dar nele para ele falar: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Vocês percebem que o arrependimento dele já vem imediato com perdão? Olha o tempo que ele demora, mas a hora que ele fala pequei contra o Senhor, Natã já fala para ele: o Senhor perdoou o seu pecado. Só que o Senhor não isentou ele da série de consequências que aquele pecado trouxe. Infelizmente. Eu estou falando isso do meu ponto de vista, tá? Eu penso que do ponto de vista do perdão, qualquer pecado a todo momento que confessado, eu acredito que Deus o perdoa. Mas às vezes não há tempo de restauração mais. Às vezes a consequência já está aqui e já não dá mais tempo. Eu encaro esse fato aqui com Davi como um arrependimento um pouco tardio, né? Ele está ali com Batseba, ele já matou Urias, ele já está vivendo com ela e ele ainda está ok. O profeta Natã precisa ir lá até ele para que ele tenha esse arrependimento, mas que bom que ele se arrependeu. E fico feliz que Deus o tenha perdoado apesar das tragédias. E nós sabemos a sequência de tragédias que veio na vida de Davi. Deixa claro ali que a espada nunca se afastará da família dele. Ele tinha 3 filhos, que eu sei citar os nomes agora, que ficam claros ali na história, né? Mas Aminon violenta sexualmente Tamar. Aí Absalão mata Aminon. E depois Absalão, ele persegue Davi para matá-lo. Ele quer o lugar do pai dele. Gente, olha que confusão que virou. O filho que Batseba esperava dele, que ela manda a notícia, ele morre. Por consequência disso aqui, Deus deixa claro, o filho dela morrerá. Como o primeiro passo que parecia ser tão sutil, espiar a mulher pela janela. Olha aonde que isso tudo chegou. Olha o que virou isso daqui. Tem uma outra história. Os meninos até lá em cima estão aprendendo ela, as crianças. Eu estive lá na escolinha esses dias e estava... Quando Josué e o povo lá de Israel conquista ali Jericó, Acã, ele fica com os despojos da guerra, né? Ele guarda ali umas pratas, umas coisas que pertenciam aos babilônicos e que Deus já tinha deixado claro que não era para pegar nada. Gente, eles conquistam Jericó. Olha o tanto que umas atitudes erradas comprometem várias coisas, né? Eles conquistam Jericó no grito, não é? Cantando, rodeando a cidade, gritando. Eles conquistam uma cidade gritando. A próxima cidade que eles vão conquistar depois de Jericó é uma cidade que chama Ai. Josué fala assim: vai lá e vê como que é a cidade. Eles vão lá, checam e voltam assim: Josué, tá no papo. Nosso exército é bom, é forte, nós vamos chegar lá, nós vamos dar um pau neles, rapidinho a gente toma conta da cidade. Só que Acã tinha pego coisas que ele não deveria. E aí eles vão se achando os top para conquistar Ai. Chega lá, eles tomam um pau, mas eles tomam um cacete do povo de Ai. E aí eles voltam e Josué fica desentendido. Tipo assim, como assim que a gente conquista uma cidade no grito e a outra que a gente tem plenos poderes de luta, a gente perde? E aí Deus já traz essa revelação para Josué. Tem problema no teu meio aí. Descobre aí porque tem. E aí Josué organiza
Chama tribo por tribo e vai perguntando. Foi você? Não, não foi. Foi você? Não, não foi. Foi você? Não, não foi. Até que chega a vez de Acã. Foi você? E não tem o que falar, ele teve que falar. Foi eu. E eu queria ler também, está lá em Josué 24 e 25. Veja bem como que essa atitude também compromete muitas outras pessoas que não estão envolvidas. Josué 24, Josué 7, desculpa Letícia, Josué 7, versículo 24. Então Josué, junto com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro. Olha tudo que ele tinha pego que não deveria. Seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Todos, vocês lembram que tinha vaca, jumento, boi, filho, filha, todo mundo. Será que se o arrependimento de Acã tivesse vindo rapidamente, será que isso aí teria acontecido? Isso é uma pergunta minha. Será que se Davi tivesse caído a ficha na hora, pensado, meu Deus, o que eu fui fazer? Será que todas essas consequências teriam chegado? É uma pergunta que eu me faço. A falta de arrependimento gerou dezenas de consequências. Mas não foram só eles que pecaram. A gente peca todo dia também. Diariamente. Tem hora que a gente está toda errada achando que está certo. Não está. E eu estou falando de nós. Todos nós. O problema que isso causa na família de Davi é tão grande que ele passa a ser perseguido pelo próprio filho dele, que quer matar ele. Lá no Salmo 42, 1, abre lá, Letícia. Davi escreve um salmo que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Vocês sabem em qual circunstância que Davi escreveu esse salmo? Ele está fugindo de Absalão. Ele já não aguenta mais aquela situação. Ele está desesperado. E sabe por que ele faz o paralelo com a corça? Vocês sabem qual que é a corça, né? Aquele animalzinho. Quando a corça foge do inimigo, do predador dela, ela perde água rapidamente. Ela perde as suas reservas de água, assim, ó, num estirão que ela dá correndo do inimigo. Por isso que ela fica tão sedenta por água. Quando Davi escreve isso daqui, ele é a presa de Absalão. Ele já não aguenta mais fugir dele, ele está exausto. Ele está desejando por uma trégua, por água, porque as reservas dele já se esgotaram. Ele já não aguenta mais fugir do seu predador. E a continuação desse salmo, ele é bem conhecido, né? Vai ter lá mais para frente, porque está abatida a minha alma, né? Ele está em frangalhos. Nem ele já aguenta mais a situação que ele causou para si. Ele já está desorientado. A família de Acã foi dizimada por conta de uma falta de arrependimento, né? Ou de um arrependimento que veio tardiamente, né? Ambos, na verdade, têm os seus pecados expostos, né? Tanto Natã vai lá e fala, não sei o que aconteceu, como Josué tem que chamar tribo a tribo até que Acã chega a vez dele, e não tem como ele não
ele não confessar ali, né? E como eu disse, do ponto de vista do perdão, eu entendo que sempre há tempo para pedir perdão. Mas às vezes já não há mais tempo para se livrar das consequências que aquele pecado trouxe. E eu li um texto lá em Apocalipse. Eu vou soltar essa última aqui e vou correr e vou deixar o pastor Anísio explicar o final. Está lá em Apocalipse 2:21. Isso me fez pensar um pouco. Apocalipse 2:21. Só para vocês entenderem o contexto, eles estão falando de Jezabel, tá bom? Diz assim, ó: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Foca só no dei-lhe tempo. Isso me fez pensar que a partir do momento ali do pecado até o momento do arrependimento, Deus abre uma janela e te dá um prazo. A misericórdia dele te dá um prazo. Ele dê-lhe tempo para você se arrepender. Quanto tempo é esse prazo, Angélica? Não sei. Não há tempo. Não há. É necessário se arrepender rapidamente. Nós vimos duas histórias de grandes tragédias. Eu preciso de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Lembra do começo da pregação? Que nós somos o tabernáculo e porque nós não temos vivido e desfrutado do manifestar do Senhor no nosso meio? Porque tem uma coisa que nos separa: o pecado. E só há um caminho para nos livrarmos dele. E ele se chama arrependimento. Cada um de nós temos os nossos problemas. Eu recebi uma amiga minha na minha casa esses dias. Ela é minha amiga de infância. É uma história boba, mas que eu me lembrei dela enquanto eu estava... Ela é minha amiga desde quando eu era muito pequena. E ela gosta muito de Coca-Cola. Muito, 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 muito. E eu já sabia que ela ia vir e eu comprei muita Coca, né? E ela bebe Coca igual água. É impressionante, assim. E aí a gente conversando e tal, ela pegou e falou assim pra mim. Ela me chama de Flor. Ela falou assim: Flor, tem 30 anos que eu bebo Coca-Cola todos os dias. Mas graças a Deus não sou viciada. Aí eu ri, né? Pensei, que bom que você está livre. Foi só um exemplo. Só um exemplo. Qual será a Coca-Cola da nossa vida? Algo que a gente já faz tão costumeiramente que a gente nem se dá conta mais que aquilo é um pecado. E eu não tenho como negar que Coca-Cola é gostoso, gente. É bom. Só que ela faz mal. E o pecado também. Ele é gostosinho. Mas ele nos leva para a morte. Não tem como. A conta não é diferente. E o pecado, ele não entrega o que ele promete. Porque ele te promete uma alegria, só que ela é muito passageira. E o capeta, ele é tão astuto que ele te convence, ele te leva ao momento, ele te convence e ele te acusa depois. E ele te envergonha e ele escracha o negócio para todo mundo ver. Porque o que é que Natan fala para Davi? Eu vou fazer isso à luz do dia. Você fez as escondidas, mas tudo que vai te acontecer vai acontecer à luz do dia. Lembra do salmo que a gente leu lá no começo? Se o homem não se arrepende, é como se ele tivesse as armas do Senhor apontadas para si. É como se ele cavasse buracos cada vez mais profundos. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Penso eu que num momento depois que ele já tinha vivido toda essa tragédia, ele faz uma reflexão dos fatos. E ele fala assim: eu cavei o meu próprio buraco. Eu fiquei na mira das armas mortais de Deus. Está escrito lá que as armas são mortais. Qual a Coca-Cola que tem dominado a nossa vida?
Seria ela da área financeira? Será que a gente tem problema com dinheiro, com avareza? Será que a gente ama mais Ele do que a Deus? Será que a gente é infiel, dízimos, ofertas? Será que a gente pega coisas que não são da gente? Será que a nossa coca está na nossa área sexual, na imoralidade, na pornografia, no adultério? Será que está na inveja, na mentira? Será que está na nossa falta de contentamento? Falta de contentamento, gente, está aí um pecadinho, ó, que está na geral. Não tem tanto que está satisfeito, não tem tanto que está bom, e tudo que você tem está pouco, e você não acha alegria. Falta de gratidão. Vou entregar para o pastor Anísio aqui, porque é só ele que dá conta de fazer essa oração por nós. Glória a Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, o Senhor é o nosso Deus, conhece os nossos corações, Pai. O Senhor tem nos ensinado a Tua palavra, Senhor, e que o nosso coração Te tema, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge da aparência do mal. Por isso, Espírito Santo, que esta palavra que o Senhor traz ao coração de cada um de nós, que o nosso coração, Senhor, seja um coração que se arrepende, um coração quebrantado, um coração que quer Te agradar, que deseja estar contigo, Senhor, da mesma maneira que o Senhor desde sempre desejou estar conosco, estar em nosso meio, a ponto de morar em nós. Ah, Espírito Santo, perdoa o Teu povo, perdoa a Tua igreja, perdoa, Senhor, perdoa-nos como família, como igreja, como nação. Nós pedimos que a Tua graça nos alcance diariamente, para que o nosso coração não se endureça pelo pecado, Senhor, mas que o nosso coração Te veja a todos os momentos, a cada instante. Nós Te louvamos, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Espírito Santo, que a Tua palavra continua falando conosco, continua nos ensinando, Senhor, para que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo na Tua presença, um coração que Te agrade. Que o Senhor também continue usando a Tua filha, Pai, que sempre tem falado a Tua palavra, trazido o entendimento, o conhecimento de Deus àqueles que a ouvem. Que a graça maravilhosa do Senhor esteja com cada um de nós nesta noite, nos agraciando, Pai, nos ensinando e nos dando força para vencer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Deus abençoe a Angélica grandemente, Deus continue Te usando. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, é isso mesmo, amados. É a palavra de Deus que nós temos que guardar em nossos corações. Esses últimos tempos Deus tem falado muito com a gente através dessa palavra. Deus deseja arrependimento, Deus quer arrependimento. Não adianta, o arrependimento é algo que tem que ser diário, tem que ser o tempo todo. Nós temos que nos arrepender todos os dias. De tantas coisas, amados, que nós estamos vivendo, de tantas coisas que nos, de alguma maneira, tenta nos enrolar, sem palavras. Nós entendemos o que o Senhor disse.